E depois tornamos-nos demasiado passivos. Uma pessoa que vive só em função da aceitação do outro, eu acho que nós diminuímos, portanto diminuímos a nossa condição, não é? Para poder ser aceito. Eu acho que isso é viver de uma forma passiva, não é? A forma como comunicamos, a forma como estamos, tudo vai ser uma forma passiva em que nós queremos apenas a aceitação e a valorização do outro. Portanto, mas quando se fala aqui, sobretudo, eu gostava de chamar esta atenção lá para casa, que quando nós pegamos na Bíblia, a dificuldade da Bíblia não está naquilo que nos é dito. Está enorme, não é? Mas eu até entendo que essas coisas existam e possam existir. Agora, que isso não seja o prelúdio, não é? Para que uma coisa possa criar uma discussão. Porque há muita gente que pega em coisas pequeninas porque não tem coragem de deixar andar para muitas outras. Exatamente. Lá vai o microfone. Geralmente sou eu que ando a bater nos microfones. Claro. E quando às vezes falo com as asas também abertas. Também eu. Agora, eu acho que para que isso aconteça também é preciso que as pessoas ponham lá o joinha, portanto, possam subscrever e seguir, que é gratuito. Exatamente. Vocês já sabem, mas enquanto isso não acontece, estamos por aqui. As pessoas podem então... Olha, é giro, um dia vamos fazer um ao vivo, não é? Eu gostava, se fazer algo assim numa espécie de um jardim ou vamos numa pensar. rua e as pessoas... E estamos aqui novamente para mais um Bíblia Sem Gravata. Ricardo, como é que tem passado a vida? Para já estou aqui sem gravata, como toda a gente vê. Estou aqui descontraído, confortável. Tem corrido tudo bem. E contigo também, Ana? Graças a Deus está tudo bem, né? Estás com uma cara feliz, portanto, eu acho que isso que é o mais importante. Então, eu estou a falar de coisas que eu gosto. Estou na tua companhia, acho que está tudo ótimo aqui, não é? Da mesma sinceridade. E vamos agradecer às pessoas que nos têm enviado mensagens, comentários, etc. Tem que continuar. Digam aos vossos amigos, aos inimigos também, ninguém leva a mal por isso, para partilharem e para dizerem, olha, existe agora um podcast onde a Ana e o Padre Ricardo estão a falar de várias coisas ligadas à Bíblia, não é nenhum sermão da montanha, nem nada que o pareça, é mesmo conversa nossa, não é? Sim, mas que é uma conversa e apesar das pessoas não poderem interagir assim tão presencial como nós gostaríamos que fosse, quem sabe num futuro próximo. Mas para que isso aconteça também é preciso que as pessoas ponham lá o joinha, portanto, possam subscrever e seguir, que é gratuito. Vocês já sabem, mas enquanto isso não acontece, estamos por as pessoas podem então... Olha, é giro, um dia vamos fazer um ao vivo, não é? Eu gostava, se fazer algo assim numa espécie de um jardim ou numa rua e as pessoas puderem levantar o dedo e fazer uma questãozinha ou outra. Quem sabe, mas para que isso possa acontecer, nós possamos também... Se alguém nos quiser patrocinar, para que isto possa ir ligeiramente mais à frente, nós não estamos aqui a querer pedir dinheiro a ninguém, mas se as pessoas quiserem colaborar, porque acham que isto tem perninhas para andar, portanto, se não tiver perninhas, pelo menos umas asinhas. Tem custos de produção, vá lá, vamos ser simpáticos, está bom? Não vamos pedir o dízimo, vamos pedir ajuda, está bom? Vamos então ao tema de hoje, matrimónio. É um tema difícil. É, não é? É, muito. E acho que nos dias de hoje mais ainda. Mais complicado ainda. E quem é casado que o diga, não é? Eu que o diga. Já vai fazer 25 anos, imagina. Já é bodas de prata. É tipo Calvário. Não, estou a brincar. No fundo é um Calvário, mas o Calvário Jesus também o viveu, portanto eu acho que não há vida sem Calvário. Há Calvário Cruz, não é? Acho bem. O que é que nos diz a Bíblia sobre Olha, Ana, por acaso estava aqui matrimónio? Estava aqui a esfolhar um bocadinho, portanto nós podemos, no fundo, há muita passagem bíblica que fala sobre a parte do matrimónio, sobre a relação conjugal, não é? E, no fundo, quando se fala aqui numa questão matrimonial, fala sobretudo numa questão do compromisso. Portanto, há bocado dizíamos que o casamento não é fácil. O casamento, por si só, não é que seja fácil, mas também não é difícil. O que hoje em dia se torna talvez mais difícil é o cumprimento do compromisso. É isso. Não é o compromisso. Comunicação, acho que está a falhar muito. Claro, um bocadinho. Eu noto por alguma experiência, não de casado em si, mas por outros compromissos que a vida também nos exige. Portanto, eu vejo nas paróquias, se eu disser hoje em dia, minha gente, temos que levantar o muro da igreja, caiu. As pessoas perguntam, quanto tempo é? Aí um dia, a paróquia vem em peso. Se eu disser, gente, há que levantar o muro da paróquia, caiu. Quanto tempo é? Um mês. As pessoas... Um mês é um compromisso demasiado longo, não é? Portanto, eu acho que tudo que é longo hoje em dia, até porque nós estamos na geração light, não é? Aquilo que mais se fala hoje, tudo é descartável, sentimento, relações, portanto, o compromisso começa a deixar de existir. Mas voltando aqui à questão da Bíblia, não é, Ana? Portanto, há aqui uma passagem bíblica, até que tu me pediste para eu procurar, isso que é 18:24? 18:24, o Gênesis é o capítulo 2. Capítulo 2. E isto é importante. As pessoas às vezes não percebem os números. Olha, tem aqui umas letrinhas tão pequeninas, eu acho, não é que eu veja muito mal, mas para já...
é preciso de óculos. Ora bem, capítulo 2, versículo 18. As pessoas às vezes não sabem, quando dizemos 2, estamos a referir ao número grande, que é o capítulo que está nos livros da Bíblia, e depois tem assim uns números muito pequeninos, se vocês prestarem atenção, isso são os versículos que a gente está a falar. E, portanto, é 18 a 24, Gênesis, não é? Que a gente diz. Sim, capítulo 18. Ora bem, já Capítulo está aqui. 2. Capítulo 2, peço desculpa. Portanto, a Ana dizia bem, sempre que vocês abrirem a Bíblia, o capítulo está identificado com um número, 1, 2, 3, Exato. 4, portanto, num número ligeiramente maior, e depois é acompanhado de um número muito mais pequenino, que é, no fundo, o versículo. Portanto, já cá estou, Ana. Portanto, aqui diz assim, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem fique sozinho. Vou-lhe arranjar uma companhia apropriada para ele. E Deus modelou também da terra muitas espécies de animais selvagens e de aves e apresentou-os ao homem, para ver que nome ele lhes dava. O nome que ele dava a cada um desses seres vivos é o nome com que ficaram. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves e aos animais selvagens, mas nenhum deles era a companhia apropriada para ele. O Senhor Deus fez com que o homem adormecesse e dormisse um sono muito profundo. Durante o sono, tirou-lhe uma das costelas e fez crescer de novo a carne naquele lugar. Da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a apresentou ao homem. E este declarou, desta vez aqui está alguém feito dos meus próprios ossos e da minha própria carne. Vai chamar-se mulher, porque foi formada do homem. Eu acho que estes versículos aqui têm tanta coisa que dá para fazer aqui uma tese, não é? Mais de doutoramento, quase. Portanto, um doutoramento. Portanto, há aqui muita particularidade, Ana, e eu sei que tens esta percepção também. Portanto, esta questão de cair no sono, primeiro há aqui a justificativa de que o homem, todos os animais que nós conhecemos e que têm nome, não é? Que foi o próprio homem que atribuiu esses nomes e que diz aqui na Bíblia, ainda que não tenha sido exatamente assim, portanto, significa que o facto de dar nome não significa que o nome é que é importante, significa dar identidade. Exato. Não é? Aqui a questão de identidade. Portanto, o homem tem esta faceta de identificar tudo aquilo que Deus vai colocando na vida, na nossa vida. Portanto, animais domésticos, terras, mares, rios, portanto, estrelas, tudo aquilo que nós vamos descobrindo. E nós vemos isso hoje claramente. Qualquer tempestade hoje vem com o nome de homem, qualquer nome de mulher. Exato. Portanto, tudo o que nós identificamos como novo, nós queremos atribuir um nome, uma identidade. Eu acho que isso também é fundamental na vida. Depois aqui é-nos dito então que a mulher é retirada do lado esquerdo do homem, portanto, da costela, e este ser do lado esquerdo eu acho que é muito bem pensado, no fundo, não é? Esta inspiração divina eu acho que é bonita, até porque nós sabemos que aqui já está a incentivar a aliança, portanto, esta vida que se constrói em comum, e que a mulher nem está à frente, nem está atrás, nem acima, nem por baixo, mas, portanto, caminha lado a lado com o homem, exatamente, em igual dignidade. Eu acho que é aqui que, sobretudo, os homens também devem ter um bocadinho de atenção, portanto, a mulher é companheira de viagem, não é? Para aqueles que poderão ser um bocadinho mais intuitivamente machistas, não é? Portanto, a mulher carece da mesma dignidade, da mesma valorização, e infelizmente a vida nunca foi assim. Sabemos que há culturas que ainda não é assim, mas também temos que entender que a mulher também não pode subestimar-se a tal ponto que ela deixe que perca a sua própria liberdade e a sua própria identidade. Portanto, apesar de ter sido o homem a dar nome, não é? A mulher não é menos que o próprio homem. Depois há aqui outros aspectos curiosos que nós encontramos, não é? Portanto, o facto de ela ser retirada do lado esquerdo de uma costela, nós sabemos qual é a função principal das nossas costelas no corpo, portanto, é proteger, sobretudo, os nossos órgãos mais vitais, aqueles que são fundamentais, portanto, os pulmões, o pâncreas, o nosso coração. E se a mulher, portanto, aqui já sublinha de uma forma bastante elevada a importância da mulher na vida do homem, não é? Se ela é retirada do lado esquerdo, portanto, a costela foi retirada e foi colocada à mulher como preservação dos órgãos vitais, portanto, ela tem aqui uma dignidade tão importante como os nossos próprios órgãos vitais, portanto, sem ela, até o homem... porque sem essa costela fica um bocado vulnerável o homem. Claro, não é? ficamos completamente abertos já àquilo que é a tribulação, portanto, àquilo que pode magoar e tirar-nos a própria vida. Portanto, aqui a mulher, no fundo, é um sustento. E eu acho que esta frase todos nós conhecemos, esta máxima, não é, Ana, que tu certamente também conheces há mais tempo do que eu, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Não é? Eu acho que isto, não há um homem que seja casado que não o possa dizer. Claro que podemos, assim, de uma forma muito generalizada, encontrar um caso ou outro,
mas eu acho que realmente esta frase faz todo o sentido. Apesar de não ser bíblica, eu acho que bebe muito um bocadinho desta fonte. E que se calhar é a interpretação dessa fonte, não é? Não sei se foi alguma mulher que inventou esta frase, que intuiu, mas fosse quem fosse, portanto, eu acho que a pessoa fez com sabedoria e com consciência. Depois há aqui, portanto, o facto da mulher ter saído, depois poderemos encontrar outras passagens bíblicas, não é? Aqui que vem, nós vemos São Paulo, os Efésios, há pouco falávamos, portanto, a mulher ser de submissas. Esta é a frase que os homens mais gostam de ouvir e as mulheres menos gostam. Que hoje em dia dá um debate muito, muito interessante. Eu não gosto de rótulos, eu já tinha dito isso. Sim, sim. Não gosto que me deem rótulos e tenho um bocado de dificuldade em me identificar com o movimento feminista, sobretudo o que surgiu agora mais recentemente, né? Porque acho que nem 8 nem 80, é o que eu costumo sempre dizer. E esta história do submissa significa que tem que ser escrava, que tem que ser... Eu acho que não, eu acho que é uma questão de respeito, é a forma como eu interpreto essa palavra, né? Mas já agora o que é que pensas dela? Não sei, Ana, claro, está certíssimo, eu acho que não deve haver nenhuma forma de subjugação da parte de ninguém. Eu acho que não... eu tenho a certeza, portanto, não obrigo ninguém a aceitar, nem a viver da forma que cada um aceita aquilo que eu digo ou não, portanto, não quero impingir nada. Agora, uma das coisas que eu acho menos prazeroso na vida é quando nós nos tentamos diminuir para caber no espacinho de alguém, portanto, eu acho que isto eu acho que ninguém pode amar o outro se não há um amor extremamente grande quando é próprio, não é? Primeiro tem que haver um amor próprio. Concordo, e acho que quando não estamos bem connosco, todas as pessoas à nossa volta acabam por sofrer, porque cá está, porque não estamos bem com a pessoa que somos, não é? Sim, exato. E depois tornamos-nos demasiado passivos. Uma pessoa que vive só em função da aceitação do outro, eu acho que nós portanto, diminuímos a nossa condição, não é? Para poder ser aceito. Eu acho que isso é viver de uma forma passiva, não é? A forma como comunicamos, a forma como estamos, tudo vai ser uma forma passiva em que nós queremos apenas a aceitação e a valorização do outro. Portanto, mas quando se fala aqui, sobretudo, eu gostava de chamar esta atenção lá para casa, que quando nós pegamos na Bíblia, a dificuldade da Bíblia não está naquilo que nos é dito, relatado, não é? Mas sobretudo na questão da linguagem. E não falo da linguagem da Bíblia, falo da nossa linguagem do nosso dia-a-dia. Exato. Não é? Até porque, eu posso dar aqui exemplos, por exemplo, uma pessoa vai a Ponte Lima, imagina tu, Ana, que não és de Ponte Lima, queres ir a um restaurante em Ponte Lima, chegas lá ao parque de estacionamento da Orial e perguntas a um senhor de Ponte Lima, olha, desculpe, pode dizer-me onde é que fica aqui o restaurante tal? E o senhor, se calhar, vai-te dizer, espera que eu vou buscar a caçadeira e já lhe respondo. A pessoa fica assim, caçadeira? Não é um bocado... Portanto, o homem vai-me agredir. Não, mas pode estar a sair do carro, vai buscar a caçadeira. Portanto, temos que entender que uma caçadeira em Ponte Lima significa uma casaca de ganga. Exato. É um casaco. Em Monção, arcos, se calhar uma arma de fogo, portanto. E a linguagem, a comunicação é a mesma, mas a linguagem é completamente diferente. E a Bíblia também usa uma linguagem que é muito padrão, que é muito particular, portanto, inserida num contexto, uma linguagem muito própria com os afazeres daquele povo, exatamente. E, portanto, nós quando falamos aqui nesta atenção que é exigida na Bíblia, é sobretudo pela linguagem. Nem é tanto o conteúdo, é mais a linguagem. A palavra submissa, as pessoas não pensam que é, como tu dizias, e bem, que é ser escrava. As mulheres não têm que ser escravas de ninguém. Muito menos do homem, não é? Do marido. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Não é? Eu vejo a relação da submissa, mulher ser de submissas, não é? Portanto, a mulher está assim, o homem está assim. A mulher está debaixo de uma missão. O homem até pode ser uma das cabeças da missão, não é? O facto de ele ser a cabeça não significa quem é o mais importante da casa ou da relação, mas ele está assente numa base, não é? A base todos nós sabemos que tem o intuito primeiro de suster. Se a mulher deixa de estar debaixo dessa missão, o homem cai. Portanto, o homem sem a mulher não é nada. Há ali uma falta. Não é? Achas que existe, e em algumas culturas acho que é o mesmo caso, mas que há homens que se calhar usam esse lado submisso para se apropriarem, porque são homens que, e muitos deles às vezes é falta de amor próprio, ou seja lá qual for a razão, mas que o usam para poder dominar, para se sentirem mais fortes e que vão buscar esse contexto e o leem à letra. Acho que a minha pergunta é mesmo essa. Acho que isso só pode ser, Ana, porque eu digo sempre, ninguém nasce mau. Exato. Não é? Ninguém nasce mau, nem ninguém nasce com falta, com valores diminuídos ou aumentados, portanto, eu acho que é sempre fruto da nossa educação, e nos dias de hoje não vemos muito isso. Portanto, eu posso
posso ter crescido num ambiente num ambiente bastante de carência, não falo material, falo muitas vezes afetiva, Exato. não é? Mas, apesar de toda a circunstância que nós possamos ter vivido no nosso passado, ou no nosso crescimento e maturidade, eu acho que nada justifica aquilo que eu faço de menos bem agora, não é? Eu não posso vir um dia a culpar os meus pais, eu hoje sou assim maluquinho da cabeça, ou não valorizo os outros, porque os meus pais não me ensinaram, não. Portanto, eu tenho a minha intelectualidade, a minha própria vivência, quer queira, quer não queira, eu consigo discernir aquilo que é o bem e o mal da vida. Exato. Portanto, que eu possa ter carências, déficits, não é? Não sou perfeito, ok, tudo bem, mas tenho que ter a consciência bem formada de que não é pelos meus pais, que não foram, graças a Deus, pelos meus pais terem sido alcoólicos, que eu tenho que me perder no álcool agora. Não é? Portanto, eu posso olhar para o exemplo dos meus pais e não querer repetir o mesmo erro. E aprender não é? com ele, exato. Mas a vida vai-me ensinar a amadurecer. Portanto, a minha vida é feita de escolhas e tudo o que nós fazemos hoje é uma escolha. Eu digo sempre, cair na primeira vez é normal, cair duas vezes já é um bocadinho idiotice, a terceira já é falta de caráter. Portanto, eu acho que isto... Errar é uma coisa, agora errar constantemente no mesmo erro, portanto, já é falta de caráter. Mas, portanto, nós estávamos aqui na questão da palavra, então, subestimar, portanto, o ser submisso. Eu acho que muitas das pessoas que hoje não respeitam a mulher, o idoso ou a criança, não falamos só na mulher, eu acho que isto é um sinal de uma carência tão grande que há dentro de nós, que muitas vezes nos faz fustigar o outro, não é? Ao ponto de tentar diminuí-lo. Às vezes é, claro que muito bem também no contexto que vemos em casa, não é? Mas eu digo agora e repito, portanto, nada justifica o que nós fazemos hoje em função do que aconteceu antes. Portanto, é um bocadinho assim. E aqui nesta questão, se calhar vai-me querer o Carmo e a Trindade em cima, mas eu acho que às vezes também nos esquecemos de que as mulheres também podem ter esse papel de querer submeter o marido. É porque os homens também são vítimas. Há sempre, quando falamos, né, quando se fala nesta questão de submissa, que é a coitadinha da mulher sempre, e se calhar os números apontam uma maior percentagem para o lado feminino, né? Mas os homens também são vítimas. São, e a questão da vítima, isto é quase como a violência, portanto, exato. Não é questão de ter mais força física ou menos força física, porque às vezes tentar, não é diminuir o outro, não é? Há uma manipulação, quase. Torná-lo submisso é a questão de... Portanto, é a questão muitas vezes a forma intelectual como nós usamos muitas vezes a nossa sabedoria, não é? Isto em terra de cegos quem tem olho é rei, não é? Portanto, exatamente. E muitas vezes nós queremos... É uma forma bastante intuitiva e intelectual de fazer as coisas. Eu, por exemplo, posso querer ocupar-me de todos os afazeres, não é? Posso estar até a demonstrar boa vontade para o com o outro, mas eu quero apoderar-me de todos os afazeres para eu ser conhecedor de como se fazem, para que o outro possa delegar em mim sempre. E, no fundo, está tudo no meu controle. Também há mulheres que são assim também, bocado, não é? Exato. Querem fazer um pouco de tudo para que elas possam absorver tudo e o marido fique sempre um bocadinho a ver navios. Não consegue viver sem mim, não é? Aquela ideia. Claro, exatamente. Eu acho isso essa necessidade. Exato. Mas o matrimónio, como disseste, é uma questão complexa e hoje em dia, sobretudo, parece não ser levado a sério como era. Eu vou-me atrever a dizer, se calhar há poucos anos atrás. Eu acho que isto é uma coisa recente o que estamos a ver. Há a questão do adultério, da violência doméstica, etc. Como é que nós podemos justificar o que Deus uniu, o homem não pode separar, não é? Como é que nós podemos entrar neste contexto desta liberdade que existe hoje, em que há uma pequena discussão, divórcio, separação, etc. O problema, se formos aqui à Bíblia, não é? Moisés também passou quase, coitado, quase que foi obrigado a ter que passar um atestado de repúdio, não é? Em que o homem podia repudiar a mulher. Exato. Em que sentido? Mas só há uma resposta para isto. Portanto, eu acho que tudo isto continua a ter exatamente o mesmo conteúdo, a mesma causa. Portanto, é esta dureza do coração que existe. Hoje em dia nós vemos que tudo é descartável. E à qual Jesus se referia constantemente. Claro, exatamente. Estas coisas não... O que Deus uniu, portanto, o homem nunca vai separar, não é? É bom que o homem não separa. E se estas coisas podem acontecer, no fundo, é porque há uma dureza do coração muito grande. Mas há uma coisa que convém que as pessoas entendam, que dentro da igreja não há divórcio, não é? Pode haver uma nulidade. E essa nulidade não significa que é um romper com aquilo que a igreja instituiu, não. E convém explicar isso, que eu acho que há pessoas que não compreendem a diferença, não é? Isto é assim, existe o sacramento, portanto o sacramento é dado, e quando uma pessoa parte para o casamento, há um processo, não é? Portanto, um processo que antes que o casamento aconteça, que é feito.
Nós fazemos um conjunto de perguntas ao noivo e também à noiva, em que eles estão os dois juntos, e depois é de livre e espontânea vontade que vai casar, portanto, promete não recorrer ao divórcio e coisas. Portanto, há um conjunto de questões que são levantadas para mais exame de consciência. Quando se fala em nulidade de casamento, se vier a provar esta nulidade de casamento, depois do sacramento ter acontecido, não é? Mas primeiro, Ana, deixa-me então explicar aqui uma coisinha que é importante. Nulidade de casamento é tudo o que acontece depois do casamento, não é? Se vier a comprovar que já existia antes. Imagina que eu vou casar com alguém, tenho uma doença terminal, ou um vício que... Não é? Eu, durante o tempo de namoro, se calhar omiti, consegui esconder essa situação. Essa verdade? Essa verdade, não é? Exatamente, é essa verdade. E depois, se essa verdade que eu omiti, se vier a perturbar a minha comunhão de vida com a minha futura mulher, portanto, pode ser, não é, uma nulidade de casamento. O que é que isso significa? Significa que o casamento aconteceu, a parte festiva, a parte litúrgica, mas não houve sacramento. Portanto, nem a Igreja abole com o sacramento. Quando há nulidade, significa que o sacramento, afinal, nunca aconteceu. Porque não havia a parte consciencial desse alguém que ali estava também. Não é? Portanto, isso é importante que as pessoas entendam. Se eu não der, peço nulidade. Não, ninguém pede nulidade. Portanto, por isso é que um padre, um dia que deixe de ser padre, continua a ser padre até à hora da morte. Não é? Um dia uma pessoa que se divorcia vai ser sempre uma pessoa divorciada. Portanto, porque o casamento, ninguém pode abolir assim um sacramento, exato. Não é? Claro que a pessoa pode, a Igreja não aceita, não é? Esta questão de que a pessoa, um divorciado, pode pertencer às coisas da Igreja exatamente igual. Comungar, confessar, partilhar de forma ativa na vida da paróquia, mas depois, se assumir uma segunda relação, a Igreja considera que está em pecado, porque a pessoa nunca se desvinculou do primeiro sacramento, enquanto não atingir exato. A viuvez. Exato. Portanto, é um bocadinho nesse sentido. E a questão do divórcio vai ser tema do nosso próximo episódio, mas até lá temos que falar mais em alguma coisa. E uma que hoje em dia vemos muito, que é o viverem juntos antes do casamento. O que é que a Igreja tem a dizer com esta pré-matrimonial? Claro que a Igreja nunca vai muito ao encontro destas coisas. Não vou dizer que... Lá está, há bocado dizíamos, ainda há bocadinho, há aqui uma coisa importante que eu acho que nós temos que entender. A Igreja nem é retrógrada, nem tem horizontes abertos, não é? A Igreja, nós sabemos que é uma instituição pesada, ela tem séculos, e é uma frase que eu gosto, que este Papa veio referenciar ainda, veio sublinhar e bastante a negrito, em que a Igreja está no mundo, mas a Igreja não é do mundo. Portanto, eu sei que é chato ouvir um pai dizer não é? Mas faz falta. E um pai dizer não, mas um pai que sabe justificar o porquê do não é? Porque se a Igreja vai satisfazer as vontadinhas, caprichos e prazerzinhos de toda a gente, a Igreja perde a sua identidade. Portanto, a Igreja não se pode imiscuir no mundo. A Igreja está no mundo para nos colocar de volta ao caminho reto. Portanto, à verdade, que há bocado falámos, caminho, verdade e vida. Portanto, a Igreja vem aqui para dar um morro, não é na cabeça da pessoa. Se bem que às vezes dá vontade, né? Dava jeito, não é? Portanto, Jesus dizia muitas vezes, não é? Portanto, eu não vim para condenar o pecador, eu vim para condenar o pecado. E a Igreja não está aqui para condenar ninguém, está aqui para condenar as nossas atitudes. E a palavra condenar não é encarcerar a pessoa no inferno ou numa cela. A palavra condenar significa chamar à razão. É a razão. Estou aqui a pensar no caso da mulher adúltera, por exemplo, em que Jesus não a condenou, né? Claro. E a questão do adultério, como é que se encaixa nesta interpretação que nós temos? Depois esta hipocrisia, neste caso a mulher adúltera. Exato. Não é? A mulher é trazida à via pública para ser apedrejada, mas eu nunca vi ninguém a cometer adultério sozinho. Onde é que estava o homem? Era isso que eu ia dizer. Não foi trazido porque há que salvar. Lá está. É todo um contexto próprio de culturas e assim. Exato. Portanto, porque era naquele tempo era normal apedrejar a mulher que se provava que era adúltera, né? Mas realmente onde é que está o homem? O homem não sou conhecedor de que existia algum castigo, portanto nem era apresentado em praça pública. Exato. Portanto já há aqui uma negligência muito grande, não é? E agora, eu acho que isto é importante as pessoas terem consciência de que ninguém comete adultério sozinho. Não é? Eu posso ser adúltero para comigo próprio, mas estou numa relação comigo mesmo. Exato. Não é? Quando eu falto à minha verdade, portanto aos meus princípios, ao meu propósito. Hoje em dia o que é que acontece? Eu vejo que há muita gente que por isso é que o matrimónio tem os dias contados, diria eu, em certo sentido, porque as pessoas só não traem muitas vezes por falta de oportunidade. Há aquelas pessoas que não traem por falta de oportunidade
E depois há aquelas pessoas que não traem porque não se querem trair a si próprias. Não é? Até podem estar no casamento, podem ter sido traídas, mas elas não pagam na mesma moeda, porque elas têm o cumprimento da promessa em si, da verdade. Portanto, trair para magoar o outro significa que, em primeira instância, traem-se a elas próprias. Exato. E essa pessoa não se trai por uma questão de princípio, de propósito. Eu acho que isso é que é bonito. Tudo depende da consciência e também da dureza do nosso coração, que falávamos há pouco. Portanto, isto agora, das pessoas viverem estas relações e morarem juntos, que esta é a questão que tu levantavas há pouco, Ana. Claro que a Igreja não é apologista, não é? Como é lógico, até porque começamos aqui a imiscuir relações com sentimentos e depois este tempo de namoro não precisa. Claro que hoje em dia eu também posso pensar como opinião pessoal que era importante que nós possamos experimentarmos, não é? Para ver até que ponto as coisas poderão funcionar. Mas não é isto. Se eu sei que há um sentimento que é verdadeiro em mim, não é? Se eu tenho vocação para aquele casamento, se eu conheço a pessoa, que no fundo não a conhecemos a 100%, mas vamos conhecendo, portanto é neste processo que eu tenho que saber interagir. Muita gente casa porque vai movida por paixões, não é? Por aquilo que é bonito. Exato, Porque namorar é fácil hoje em dia. Vamos ao cinema, mas eu durmo em minha casa. Vamos para aqui, para acolá, jantar fora, cheirosinho, bonito, maquilhadinho, todos. E vamos. Eu no outro dia estava a ler um livro, Ana, se me permites, acho que não encontro disto, que dizia assim, há mais amor numa relação de divórcio do que numa relação de casamento. Interessante. Não é? Porque isto é assim, eu parto para o casamento e na maior parte das vezes muita gente pensa que está a partir numa condição de amor. Não é amor, é enamorado, a paixão. É uma atração física. Uma atração física, hormonas todas aos saltinhos, pim, pim, para acolá e para acolá, não é? Mas numa relação de divórcio, eu acho que tem que existir o amor que eu chamo um amor de coragem, não é? Porque eu, para abdicar de uma vida de 5, 10, 15, 25 anos, tal quase estavas casado há 25 anos, não é? No fundo, imagina por qualquer motivo partias para um divórcio. Quem parte para um divórcio de forma consciente, não é? Não é porque lhe deu assim na cabecinha, mas porque não houve nunca reciprocidade em tantos pontos que tu foste insistindo, por exemplo, se fosse uma situação tua, Deus queira que nunca, não é? Mas, por exemplo, tem que haver um amor tão grande, um amor tão próprio para ter coragem de começar de novo, tudo de novo, não é? Que não é fácil. Que a pessoa tem que se amar numa medida que realmente ultrapassa toda a medida que muitas vezes outros usam para o casamento. Sem dúvida. Eu acho que o divórcio exige, não é? O recomeçar, a dor que vai passar, é que o casamento não é só a pessoa em questão, é toda a família. Toda a família. É como se quando casa leva a mala toda. Né? Leva o dote, né? Claro, o dote. E eu acho que sim, eu acho que bem lá no fundo, se formos analisar essa questão em termos bem simples, é mesmo isso, é esse compromisso, é essa compreensão mútua que tem que existir. Sim. E o saber perdoar. O saber não implicar. Às vezes eu vejo colegas meus que implicam porque ficou um sapato no meio do chão ou porque ficou uma caneta em cima. São coisas tão banais que eu digo sempre, tem que haver ali qualquer outra razão para vocês pegarem numa coisa tão banal e fazerem dela uma tempestade enorme, não é? Sabe, mas eu até entendo que essas coisas existam e possam existir. Agora, que isso não seja o prelúdio, não é? Para que uma coisa possa criar uma discussão. Porque há muita gente que pega em coisas pequeninas porque não tem coragem porque deixou andar para muitas outras. Exatamente. Lá vai o microfone. Geralmente sou eu que ando a bater nos microfones. Claro. Eu quando às vezes falo com as asas abertas. Agora, eu acho que as pessoas... Eu posso ter o meu ritmo e eu digo sempre que às vezes... Imagina, se eu tenho 43 anos, deixasse agora de ser padre e fosse partir para uma relação... Eu tenho a perfeita consciência que não ia ser fácil para mim, porque eu vivo há muito tempo sozinho, tenho o meu ritmo, tenho os meus timings, portanto tenho as minhas coisas arrumadinhas, mas mesmo que eu fosse partir para uma relação com outra pessoa, eu primeiro tenho que ser conhecedor daquilo que eu sou, não é? Exato. Sobretudo do meu temperamento, das formas como eu gosto. Se a outra pessoa não tivesse um ritmozinho como o meu, claro que isto não ia ser para mim um quebra-cabeças de eu querer explodir e partir para outra relação qualquer, ou deixar de ter uma relação. Claro. Mas se calhar há pequenos pormenores, olha, eu preferia que deixasse assim, eu gosto assim, eu sei que é chato e tal... Mas que esta é a comunicação de que eu falava. Exatamente, né? Esta comunicação. E se nós soubermos comunicar e... Ora, eu acho que quando as pessoas dizem que o amor dói, o amor só dói quando não se ama. Quando não sabe amar. Não é? Quando uma pessoa diz que o amor dói é porque a pessoa não está na já não é amor. É porque já não é amor. Já há qualquer coisa ali que é menos... É tudo menos amor, menos não é? amor. Eu acho que isso que é fundamental. Bem, podíamos continuar aqui a falar de matrimónio, se calhar até amanhã, não é? Mas ou até... Cá está a tese de doutoramento. Claro. Mas vamos falar do oposto no próximo episódio, que é o divórcio e a forma como a Bíblia
olha para o divórcio, ou não olha, explica ou não explica, vamos ver se há essas abordagens, não é? Sim, a Igreja debruça-se sobre este tema, não é? E não obriga ninguém. Eu acho que as pessoas têm que entender que a Bíblia, Deus, a Igreja, não condena, a Igreja alerta, são coisas diferentes. Eu acho que uma altura partilhei aqui contigo, quando a Igreja falava da pílula, falava do preservativo, que até o saudoso João Paulo II o colocaram com um preservativo no nariz, aquela caricatura. Exato. Eu acho que nós temos que entender que a Igreja não condena, a Igreja alerta, não é? Para todos os males. Não é agora por existir o preservativo que eu posso andar a fazer sexo à vontade. Portanto, porque isto, no fundo, é uma pessoa prostituir-se. Exato, né? exato. Ou então ou diminuir o outro. Exato, Se eu estiver a usar o outro como um objeto sexual, portanto, aqui não há qualquer tipo de relação. Não há amor. Não é? A parte do prazer é importante quando há uma relação maior acima disto tudo, não é? Sem dúvida. Vamos acabar o episódio 2 com uma reflexão, oração e depois prepararmos-nos para o próximo. Queres fazer oração ou não? Uma reflexão? O que é que tu optas? O que é melhor? O que é que vocês querem aí em casa? Portanto, eu acho que podíamos fazer aqui uma reflexãozinha, não era, Ana? Eu posso dar aqui um machegazinho, a Ana dá outro. Tá bom. Portanto, eu acho que para as pessoas que acham e que vão partir para o casamento, se calhar num futuro próximo, pelo menos se sonham com isso, eu gostava que as pessoas, primeiro, antes de sonharem, que caíssem na realidade, não é? Que era importante. Caíssem nessa realidade. Para as pessoas que se calhar podem viver uma relação assim um bocadinho abafada, muitas vezes diminuída, eu acho que digo às pessoas lá em casa, portanto, sentem-se, falem um bocadinho um com o outro. Eu digo que há sempre tempo, não é? Há sempre tempo para nós remodelarmos aquela que é a nossa vida, porque eu acho que do sabor maior que nós podemos encontrar na vida é terminar a nossa vida, não é? Fustigados, assim um bocadinho amargurados. Portanto, para aqueles que vão casar, portanto, saibam o que realmente é casamento, o que é uma vida em comum, estão disponíveis a ouvir-se um ao outro, sempre com delicadeza e amor, que portanto é preciso delicadeza e amor para ouvir, e depois também há aqueles que o vivem, não é? Que podem começar a namorar de novo e podem recomeçar, porque eu acho que às vezes é importante. Às vezes também é importante que a vida nos mostre algo que é menos agradável para que nós depois possamos saborear aquilo que é bom. E eu vou adicionar a isso, concordo plenamente, e vou adicionar a isso o facto de não deixarmos que nada, inclusive os filhos, nos afastem um do outro. Que o casal, e eu não estou a dizer abandonem os vossos filhos, né? Eu dou a vida pelos meus filhos, mas não é isso. Mas eu acho que no fim de contas os filhos, e eu acho que já te ouvi falar nisso, os filhos partem e ficamos nós, fica o casal, né? E portanto acho que é importante isso, o voltar a namorar, voltar a redescobrir coisas, sem dúvida. E às vezes as relações estão um bocadinho atribuladas e há aqueles comentários que eu acho que isso é completamente absurdo. Se nascesse um menino ou uma menina as coisas mudavam. Gente, eu acho que um filho não vai salvar casamento nenhum nem relação, muito pelo contrário. Portanto, abram uma pestana lá em casa. Exato. Eu acho que isto não salva ninguém. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente contigo também, Ana, quando dizes que, e eu concordo com isso e sou a favor disso, eu não sou a favor que os pais vivam para os filhos, digo sempre isto. Viver com os filhos é uma coisa, não é? Acompanhar os filhos, a educar, criar princípios, não é? A restituir dignidade nos miúdos para que eles possam um dia também crescer e repartir igual. Agora, viver para os filhos nunca, porque os filhos um dia partem para o mundo. E depois quem é que fica em casa? Eu digo sempre isto, não é? Dois estranhos que se conhecem demasiadamente bem. E por muito difícil que seja tentar criar essa distância entre os filhos, eu concordo. E às vezes é difícil, eu sofro disso, né? Claro. Mas às vezes é difícil e devemos realmente pensar sempre, é o conselho que eu dou, pense sempre na pessoa que tem ao seu lado. Claro, né? Essa pessoa é para a vida. Exatamente. E tentar perceber o que é que esta pessoa me vai fazer ser ao longo da vida. Não é? Seja Calvário, seja cruz, seja mar de rosas, ou um pouco de tudo, né? Eu digo sempre, quando falámos nisto, a vida é feita de escolhas. E se nós sentados com alguém, com essa pessoa que está ao nosso lado, nós soubermos fazer as escolhas certas, juntos, mesmo que elas tenham corrido menos bem, portanto, os dois suportam-se super bem. Acho que sim também. Ricardo, vamos pedir às pessoas que nos sigam? Ok. Olha, nós estamos à espera que vocês continuem a seguir-nos. Temos recebido muitos feedbacks bastante positivos, portanto, eu acho que fico feliz por isso, Ana, por estar aqui contigo sempre, portanto, eu acho que... O prazer é todo meu. Esse teu sorriso também acho que é importante, esta forma positiva e energia que passas, mas nós não vivemos só disto, não estamos a falar de nós, estamos a falar para que o programa possa crescer e nós possamos trazer novidades e também muita mais dinâmica que ao programa, era bom que nós pudéssemos contar convosco.
Portanto, apoiem-nos dando a joia. Eu gosto dessa, da joia. Joinha. Tem lá um sininho, carreguem no joinha. Carregue do sininho, carreguem todas as partes que diz para gostar e partilhar, etc. Passe a palavra e olhe se por acaso conhece alguém que nos pode apoiar, porque tudo isto traz custos financeiros também. Nós ficamos muito, muito gratos. Como dissemos, no próximo programa vamos abordar o divórcio. E fica aqui o apelo para que nos digam se há algum tema que gostava que trouxéssemos aqui e falássemos um pouco dele. Eu posso terminar com a minha frase, que eu gosto sempre de assinar os meus textos. Fiquem sempre com Deus no coração. Eu adoro essa frase.